Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um Compartilhações. Hoje falando sobre Street Sense Competence Power Card. Eu quero agradecer a Lisiane e a Ana Júlia por estarem comigo nessas compartilhações e desejar boas-vindas a todos que estão conosco. Então, é importante lembrar que essa compartilhação, ela se dá no contexto da temporada de Educação Online no Estrito Sensu, que acontece no movimento de conversações e compartilhações da websérie de mesmo nome na Rede Internacional de Educação Online, Rio Online. Então, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a minha tela e iniciarmos de imediato. Então, só me confirmem se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo? Sim. Bom, então vamos lá. Eu só vou iniciar, depois o restante da apresentação vai ser desenvolvida pela Lise e pela Ana. Então, eu começo trazendo uma imagem aqui, né, das nossas invenções. Essa foi uma das primeiras práticas inventivas que a gente criou ainda em 2018, quando a perspectiva de formação de professores, pesquisadores do Estrito Sensu se dava na modalidade de um curso de extensão. Então, naquele momento, nós estávamos ainda num contexto somente de educação presencial, né? Falando do ponto de vista do trabalho dos professores na modalidade presencial física, mas no contexto do curso de extensão, nós experimentávamos o hibridismo e a multimodalidade. Então, nós construímos esse jogo, ele é um jogo, ele não é um processo gamificado, que objetivou, então, trabalhar as competências dos professores. Então, nós tínhamos diferentes tipos de cartas, que a Lisiane vai explicar. Nós construímos uma narrativa com a Ada, e a Ada, então, instigava esses participantes a interagir e a jogar entre si. Então, as cartas elas eram divididas entre possibilidades de prática pedagógica, alguns espaços e também tecnologias. Essa Ada ela foi criada, então, também em 3D, e ela aparecia numa das cartinhas, como realidade aumentada, e foi impressa também numa impressora em 3D, como vocês estão vendo nessa imagenzinha mais da esquerda aqui. Bom, posteriormente, já o ano passado, na verdade em 2020, quando já estávamos num contexto de especialização da educação online no Estrito Sensu, esse jogo, então, anteriormente desenvolvido de uma forma híbrida, né? Ele é um jogo híbrido, porque ele tem materiais analógicos e também digitais. Ele foi, então, transformado de uma forma para uma forma totalmente online, para que a gente pudesse, então, dar continuidade nesse processo. Então, passo agora a palavra para a Lise, que vai falar um pouquinho sobre essa primeira parte de construção, e depois eu passo para a Ana Júlia, que vai falar desse segundo momento. Lise? Abre Oi, pessoal, vocês me ouvem? Eu vou também projetar aqui para vocês a minha apresentação, tá? Vocês me digam se estão vendo, certo? Sim. Tá, então, como a Eliane disse, a gente lá em 2018, quando começou a formação, né, na perspectiva de uma extensão na universidade, a Eliane me convidou, então, para acompanhar ela nesse processo. E aí, a gente começou a construir essa formação, né, e a gente pensava que a gente precisava construir um game ou um processo gamificado para poder trabalhar com os profs. Então, a gente pensou num jogo de cartas, né? A Eliane já tinha alguma coisa que ela já tinha desenvolvido com o grupo dela
com o nosso grupo, né, na verdade, o GPDU, com essas cartas. A gente trabalhou mais um pouco em cima. Eu lembro que eu trabalhei eu me lembrei de um joguinho que a minha filha tinha também, que contava historinhas, né? Então a gente foi num processo inventivo, como diz a Castrup, a gente foi trabalhando com os restos, né? Com as coisas que a gente foi encontrando e fomos criando algo então novo, né? Então, como a Eliane disse, é um jogo híbrido, né? A Camila, que estava trabalhando com a gente na época, ela desenvolveu uma realidade aumentada. A gente foi no Fab Lab lá em Porto Alegre, né? E eles desenvolveram para a gente, então, a ADA em 3D. E, então, eu vou explicar para vocês os tipos de cartas que a gente pensou e por que a gente pensou esses tipos de carta, né? E como se construiu a jogabilidade desse jogo, tá? Lise, então, oi. Só um pouquinho, eu até tinha me esquecido, deixa eu só mostrar para o pessoal. Esse é o original, tá? Esse é o primeiro que a gente tinha desenvolvido no GPDU. O que a gente tinha aqui? Só um QR Code, que então dizia quais eram os poderes que a pessoa tinha, né? Ou seja, as competências, e quais eram as que ela não tinha e que desejava conquistar. E aqui nesse QR Code tinha narrativa. Então, esse joguinho aqui, claro que tinha todo o pessoal do GPDU, né? É a mãe desse aí que vocês estão vendo. Vai lá, Alice. Então, tá. Então, a gente pensou a jogabilidade dele, então, vai no sentido de que, primeiro, os professores que jogaram o jogo, eles escutavam a narrativa, né? Eles acessavam, a partir de um QR Code, a narrativa, depois eu vou mostrar para vocês, ela tá ali, da Ada, que é a personagem que a gente criou, que é uma personagem que eu tenho, tanto eu quanto a Eliane, a gente tem uma admiração por ela, né? Porque nós somos da área da computação também, e ela é para nós, né? Para quem não conhece a Ada Lovelace, ela é a mãe e o pai do algoritmo, né? Que é a base de tudo que a gente tem em computação. Então, para nós, a gente queria criar uma espécie de referência, né? Para o nosso jogo ali. E a gente pensou na Ada, né? E aí criamos, então a Camila criou a realidade aumentada e eu gravei a voz da Ada, sou eu que falo, então, a narrativa, e a gente criou uma historinha. A narrativa é uma historinha, né, que ela conta, que ela conversa com os professores, falando de como ela gostaria, que ela vinha de um outro lugar, né, e que ela enxergava que eles tinham conhecimentos e competências e potencialidades de realizar transformações, né? E que ela queria trabalhar com eles, ela ia ficar ali observando eles. Depois vocês vão escutar, a narrativa é bem legal. E aí, a partir dessa narrativa, eles tinham que, então, escolher as cartas, tá? Eu já explico para vocês quais são as cartas. E, em grupos, eles, então, fariam o jogo, né? Produziriam algum processo inovador, pensado na perspectiva de envolver várias escolas. Então, uma das cartas que eles produziram, que os profs produziram, inclusive nós também, era a carta dos poderes, né? Então, cada professor colocou aquilo que sabia, aquilo que conhecia, também questões pessoais, gostos, assim, né, hobbies, algumas coisas que eles gostavam e que eles achavam interessante colocar enquanto poder para o grupo. Então, eles construíram essas cartas, que tem ali, por exemplo, vocês podem ver, tem uma cartinha, um QR Code, né, e aqui do lado tem, lá no Google Docs, onde eles construíram seus poderes, tá? Mas eu já explico elas bem melhor para vocês. Então, as cartas, a gente pensou assim, que a gente queria problematizar os espaços, como os espaços estavam sendo apropriados na instituição, né? Como é que os professores vinham trabalhando os seus conteúdos e as suas disciplinas nos espaços da universidade.
A gente estava trabalhando no contexto da cultura digital, a gente queria também problematizar quais eram as tecnologias que eles estavam se apropriando e quais outras que a gente poderia também apresentar para eles. E a gente também trabalhou no sentido de problematizar as possibilidades de práticas pedagógicas. Então, assim, vocês vão ver que, tipo, de 2018 para cá, se vocês vissem o jogo, né, eu vou mostrar algumas cartas para vocês, a gente teve muitas modificações, né, em função da pandemia e em função do processo da formação mesmo, né, da gente repensar quais seriam os espaços que podem ser apropriados na instituição. Então, como vocês estão vendo, tem uma carta de espaço, uma de tecnologia, abaixo aqui tem a carta referente, né? Então, por exemplo, essa de espaço, aqui tem um espaço que é o Fab Lab, a gente colocou como exemplo, tá? Mas tem muitas cartas de espaço, né, Eliane? A gente encontrou vários, e esses espaços, inclusive, eles foram informados para nós pelos próprios professores, né? Eles que traziam os espaços, lá no meu laboratório, lá na minha escola tem um laboratório tal. Tinha coisas que a gente até nem sabia, né, que existiam. Liz, eu acho que é importante dizer que esse processo foi co-criado com eles, Sim. né? Então, a cartinha, por exemplo, dos poderes, cada professor criou a sua, escolheu a foto, definiu quais são as competências que eles tinham, quais eram aquelas que eles gostariam de conquistar, e também com relação aos espaços, às tecnologias, às possibilidades de prática, eles foram sugerindo coisas, foram criando algumas cartas que foi compondo esse jogo. Então, acho que essa é uma questão fundamental, né? Ela não é menos importante, ela é mais importante, que é esse processo de cocriação que vai acontecendo com os professores. Então, ele é um jogo que ele pode ser continuamente ampliado, né? Porque outros espaços vão surgindo, outras tecnologias, outras práticas vão sendo inventadas. Por exemplo, agora a gente já está no momento de novo de pedir que cada professor que desenvolveu uma prática inventiva crie a sua cartinha da prática, crie as suas cartinhas relacionadas a que espaços podem compor, né? Enfim, que tecnologias. Acho que isso é bem, bem importante de salientar. Bora lá, Alice. Foi um processo bem, bem bacana, né? Porque, assim, o que acontecia naquele momento? Ainda a questão da EAD era meio, assim, era uma coisa um pouco velada, né, Eliane? Assim, se falava em EAD, né, de educação à distância, mas ainda tinha uma certa, assim, preocupação dos professores de como é que eles iam trabalhar, essa questão e tal. Então, a questão das tecnologias, ela não aparecia muito, então a gente tinha que problematizar algumas tecnologias. Os espaços também, o que retornou assim para nós de espaço foi bastante espaço presencial físico, né? Quando eles falavam de espaço, eles traziam o espaço presencial físico. Depois que a gente problematizou um pouco, vieram espaços, eu digo presenciais físicos fechados, auditórios, salas de aula, né, laboratórios fechados. Depois, quando a gente problematizou um pouco mais, aí apareceram outros espaços mais abertos, né? Mas os online ainda, né, não se tinha essa percepção de que o espaço do online era um espaço, né? É que agora, Liz, eu acho que é importante isso que tu traz para contextualizar, né? Que essa formação em nível de extensão, ela aconteceu justamente porque a CAPES abriu a possibilidade de oferta de criação de mestrado na modalidade EAD. Então, a Unicinos, sempre preocupada, né, com a qualificação, através da professora Doroteia, que é a nossa diretora de unidade de pesquisa e pós-graduação, nos contatou, né, no GPDU, para a gente pensar uma formação dos professores para que eles pudessem, então, se formar, né, para poder criar cursos, não necessariamente de EAD, mas já pensando nessa perspectiva do hibridismo, né, de uma educação híbrida e multimodal, como a gente já vinha
desenvolvendo teoricamente e metodologicamente no GPDui, que acabou também servindo de base para a construção da graduação híbrida da Unicinos. Né? Então, foi um processo assim bem importante de entrada desses professores do estrito sensu, né? Professores que dão aula para os mestrados e para os doutorados da Unicinos, nesse mundo do hibridismo e da multimodalidade. Volta, Alice. Ok. Então, tá. Então, explicando aqui os espaços, só para vocês verificarem aqui, eu trouxe espaços bem diferenciados que foram trazidos na época, porque a gente teve um grande número de espaços que eram, assim, auditórios, né, salas fechadas, embora aqui ainda tenha alguns laboratórios, né, vocês podem ver que não tem muita coisa ao ar livre ou alguma coisa online, mas a gente pode ver bastante espaços bem diferentes, né, que muitas vezes não eram visibilizados enquanto espaços, assim, né, parece que a impressão que se tinha é que o espaço era a sala de aula, né, então, assim, ficou bem rico esse jogo, porque eles trouxeram, na problematização, eles foram trazendo outros espaços bem interessantes, que inclusive a gente nem conhecia, né? Tem a parte da moda, né? Que tem a parte da costura, a parte da enfermagem, a gastronomia, a feira livre veio como um espaço, o Fab Lab, a brinquedoteca, né? Então, apareceram vários espaços bem interessantes da instituição. As tecnologias, a gente também trouxe várias tecnologias e eles também foram alimentando, né? Mas, como diz a Eliane, hoje a gente vai ter muito mais, com a questão da gente ter trabalhado completamente online, nossa, tem um monte de tecnologia nova, né, que dá para atualizar aqui, tá? E as práticas pedagógicas, elas não são muitas cartas que a gente tem de práticas pedagógicas, e hoje a gente poderia também atualizar elas, né, inclusive com as que a gente tem desenvolvido, até as que os profs desenvolveram, né, Eliane, ali no Estrito, que a gente tem várias práticas que estão sendo também socializadas. E essa é a carta do poder, então, que a Eliane falou, que então essa é uma prof, né, e ela é da escola, a escola dela é das humanidades, né, Eliane? Essa cor. Isso, isso. Cada escola era representada por uma cor, né? Então, eles construíam as suas cartas, então esse QR Code corresponde aos poderes que eles disponibilizaram lá no Google Docs, o que pode também ser constantemente atualizado, né? Para que servia esses poderes, né? Qual era a função deles? Durante o jogo, a gente instigou eles a trabalharem em escolas diferentes, né? Que os grupos não fossem todos da mesma escola, que era a tendência de participar todos na mesma escola. Então, a gente tentou fazer com que eles participassem por escolas diferentes. Então, aqui vocês podem ver que tem, ó, cada cor de cartinha é uma escola. E aí, eles podiam... eles deveriam olhar, né, as características de cada colega, ver qual colega poderia talvez ajudar. Por exemplo, um grupo, ele achava que não tinha, olhando para a carta deixa eu explicar como é que funciona. Eles pegavam, a partir da narrativa, eles começavam com as cartas. Eles tinham que pegar uma carta de cada tipo. Uma carta de tecnologia, não, eram 3 cartas de tecnologia, 3 cartas de espaço e 3 cartas de prática pedagógica. Aí eles selecionavam aquelas que eles achavam que ficariam melhor para poder desenvolver uma prática, né? E essa prática, ela também teria que ser desenvolvida entre escolas, né? O grupo era de diferentes escolas. Então, por exemplo, aqui, como vocês podem ver, tem a carta jogo, né? Um jogo aqui, que deveria ser desenvolvido no espaço aberto da universidade e deveria ter como prática pedagógica a aprendizagem em pares. Então, do que vai sair disso, né, vai depender muito das pessoas que estão envolvidas nesse grupo. Se caso eles quisessem desenvolver alguma coisa que faltava alguém
que poderia ajudar, né, que eles pudessem encontrar em outro colega, eles podiam consultar esses poderes na carta de poderes, né, dos colegas. Então, eles podiam trazer alguém para o grupo para ajudar naquilo que eles estavam pensando. E a perspectiva... Pode falar. E acho que é bem importante que o outro grupo, ele podia dizer assim, ok, eu te empresto essa pessoa porque tu precisa das competências que ela tem, eu troco contigo por outra pessoa ou não, eu não te empresto. Então, os grupos sempre tinham essa possibilidade, né? E isso também implicava num processo depois todo de discussão, né? Que trabalhava muito na lógica daquilo que a gente chama de competição pela colaboração, ou seja, ia ter sucesso quem mais colaborava com os demais grupos, né? Então, essa era uma questão bem importante da jogabilidade. Volta, Lise. Então, eu acho que posso passar o videozinho da narração da Ada? Só que dá tempo? Então, eles começavam o jogo pela escuta da narrativa, né? Então, eu vou tentar colocar aqui para vocês. Vamos ver se... Isso aqui é uma realidade aumentada, né? Só que para facilitar, a gente coloca aqui no... Vocês ouvem? Eu acho que tu compartilhou só a tela do PPT. Sim. Tem que colocar o som junto também. Eu acho que não vai funcionar esse negócio. É que vai abrir um link. Depois eu passo para vocês, tá? A narrativa. Então, de certa forma, basicamente, esse era o jogo, né? Tinha a narrativa, começava com a narrativa. E tinha a escolha das cartas, a escolha do grupo, né? E a produção de uma prática. Aí eles tinham um tempo para pensar rapidamente, né? Tipo 1 hora, 1 hora e meia. E propor, então, uma prática que poderia ser realizada em qualquer espaço da instituição, né, com diferentes práticas pedagógicas, e utilizando ou se apropriando de algum tipo de tecnologia. Tá? A gente não tem, assim, informações agora, né, para dar os tipos de práticas, assim, mas surgiram várias ideias interessantes, né, quando eles socializavam com a gente ali, tá? Acho que de minha parte era essa parte, né, da questão do jogo mais físico. Então, a gente foi entendendo que precisava atualizar ele, né, e como agora a gente está trabalhando muito na perspectiva do online, é praticamente todo online, então a Eliane propôs para a Ana, então, transpor, né, ou transubstanciar, né, Eliane, o jogo para o online, tá? Então, ela vai explicar para vocês agora o que ela pensou, o que ela fez, tá? Feito. Certo. Eu vou compartilhar aqui também para poder mostrar para vocês as cartinhas. Então, como a Lise disse, a gente teve um momento de tudo passou para online por conta da pandemia, e aí com esse tempo foi passando, a gente achou que ia ser rápido, mas não foi. E aí chegou o momento de aplicar o Estrito Sensu Competência Power Card de novo, de desenvolver ele mais uma vez, mas agora totalmente online. E aí a Eliane me perguntou, eu estava na reunião no dia, foi uma das primeiras reuniões que a gente teve, e a gente estava falando justamente sobre como transpor esse jogo, que era muito dele era físico, para ser completamente online. E aí eu, com a minha experiência de professora, sugeri o WordWall, que é um site para criação de jogos com templates já prontos, né? Então a gente não desenvolve nenhum jogo, eu passava bem longe dos jogos digitais, então eu ofereci que eu poderia sim tentar transformar essas cartas e trazer elas para o online de um jeito que eu sabia que funcionava, porque funcionava nas minhas aulas, então tinha tudo para dar certo nas aulas da especialização.
Ana Júlia, eu acho que é importante colocar, né, que a gente não tinha muito tempo. Então, não dava Exato. tempo de a gente desenvolver um aplicativo e transformar esse jogo de carta, que era híbrido, de uma forma totalmente online. Então, por isso que essa foi uma das possibilidades que a gente encontrou para fazer isso rapidamente, né? Porque a outra turma estava entrando e a gente precisava trabalhar com eles, então foi no sufoco mesmo. E no final acabou que o WordWall em si deu muitos frutos dentro da turma, né? A gente teve a possibilidade de trabalhar com ele, os professores desenvolverem jogos nele. Então, mesmo que a gente não pudesse ter criado nada, um aplicativo específico, ele também foi muito interessante para trabalhar. Aqui eu trouxe uma fotinha para a gente ver o dia que a gente jogou. O jogo funciona da mesma forma. A gente tinha os grupos de escolas diferentes, também os mesmos tipos de carta, mas infelizmente a gente não teve a ADA, né, em realidade aumentada nesse caso, porque não tinha como. Mas continuamos com as mesmas cartas e o mesmo objetivo, a construção de práticas pedagógicas inventivas, que a gente pudesse realmente usar tecnologias diferentes, espaços diferentes e colegas diferentes também, de poder buscar um colega em outro grupo, poder roubar ele e depois devolver. Eu trouxe para vocês aqui, vou mostrar algumas delas, né? Mas todas as cartas que a gente tinha no presencial, elas passaram para cá, para o WordWall. Então, os alunos receberam todos os links para poder clicar e funcionava da mesma forma. Tirávamos 3 cartas do espaço, 3 cartas das tecnologias. O Coringa, então, que era a nossa rada, nesse caso, os alunos poderiam escolher, né, que tecnologia eles gostariam de utilizar. As possibilidades para a prática pedagógica. Ana, eu acho que é bem importante colocar, vejam bem o que o título desse grupo de cartas são possibilidades para a prática, não era uma prática. A prática era a missão que eles tinham que construir a partir dessas possibilidades de prática, os espaços e as tecnologias, né? Uhum. E também é interessante comentar que, como a Lizzie disse, a gente teria muito mais coisa para colocar agora com o ensino completamente online. Então, acredito que a gente chegou no momento de agora sim a gente pode pedir mais uma vez para os professores trazerem ideias novas, tecnologias novas, e eles podem atualizar as suas próprias competências, porque o que a gente mais fez foi desenvolver competência diferente na pandemia. Então, a gente chegou no momento de poder atualizar esse jogo e não simplesmente transpor ele para o online, mas realmente transformar ele para que ele possa se adequar mais ao contexto que a gente tem agora. E veja que todos esses que tu virou aí já têm as suas práticas que vão ser compartilhadas nessa temporada, né? Então, eu acho que é bem legal já desafiá-los. Vocês viram que ali, inclusive, um colocou o avatar, né? Uhum. É legal já desafiá-los para eles ampliar. Aí, ó, aí é um avatar. Para ampliar o jogo, né? Nós jogamos tudo de forma síncrona, então a gente teve o mesmo esquema. Primeiro tirávamos as cartas em grupos de escolas diferentes, o pessoal ia para salas separadas para poder conversar em grupo, e aí a gente ficava auxiliando, a Eliane entrou numa, eu entrei noutra, a Lê entrou noutra, e assim a gente foi conversando com o pessoal. E aí depois todo mundo se reuniu no final para poder compartilhar as práticas pedagógicas que foram desenvolvidas. Trouxe aqui o template de cartões aleatórios, então a gente tem aqui alguns dos locais, né? Como a Lizzie tinha comentado, vários lugares que surgiram foram anfiteatros e muitos lugares que eu também não conhecia da Unicinos. Agora a gente já poderia colocar alguns outros locais online, né? Não precisaria ser necessariamente só o laguinho, até porque a gente está meio longe do laguinho agora, mas seriam outros locais para poderem ser adicionados aqui. E também, depois de desenvolver essa prática online, a gente disponibilizou para os professores um tutorial de como criar jogos no WordWall. E aí eu trouxe também alguns dos jogos criados por eles, usando vários templates diferentes. Então aqui temos um template de avião,
Temos caça-palavras, todos eles criados pelos professores da especialização. Pares correspondentes, perseguição no labirinto. Então, cada um de uma área diferente. Se a gente for jogar, tem vários aqui que a gente nem consegue jogar porque a gente falta um conhecimento. Mas cada professor criou o seu jogo de acordo com o template que gostava mais. Alguns bem difíceis, inclusive, tipo esse. Alguns mais simples, verdadeiro ou falso. Classificação de grupo, onde os alunos podem arrastar. É isso, a gente criou vários jogos diferentes. Foi uma prática um pouco mais simples, eu acredito, do que o que é feito no físico. Deixa eu... Aqui. Foi mais simples, eu acredito. Não teve ADA, não teve toda a coisa diferente da realidade aumentada, que para mim, pelo menos, é bem diferente. Mas também tivemos bons frutos, o pessoal criou essas práticas, foram práticas muito legais e com um contexto de educação online que a gente está tendo agora. E também cada um depois pôde desvendar essa tecnologia que para vários professores era nova, né? Por mais que eu já conhecesse há algum tempo, foi muito legal poder trazer isso para os professores e ver eles criando os jogos de áreas diferentes da Unicinos. E eu acho que é bem importante colocar, né, que aqui esse processo ele foi cocriado com esses diferentes professores, pesquisadores das diferentes escolas, a Lise também, que é do doutorado em educação, a Ana, que é da graduação em letras. Então, não tem essa questão de separação, né? Então, tudo isso vai sendo trabalhado e cada um vai colocando as suas competências em jogo ali, né? Para poder contribuir para que o processo flua melhor. Então, agora acho que a gente coloca à disposição, se coloca à disposição para questionamentos, para a gente conversar um pouquinho, discutir. Não sei se o pessoal que está aí conosco tem algumas questões. Ou gostariam que a gente aprofundasse alguma coisa? Eu queria só fazer um comentário, acho que valorizando o trabalho que vocês trouxeram do WordWall, a formação docente criou todo um espaço dentro da universidade especial para isso, e muitos professores, eu acredito que desenvolveram, a partir dessa prática, o uso do WordWall nas suas aulas. Eu acho que isso foi muito positivo. Vocês deram o pontapé inicial, né? Acho que a gente deu o pontapé inicial, né? Porque... E os jogos criados... E é outra história a gente trabalhar um assunto difícil em forma de jogo. Tu não esquece. E eu acho que é bem importante isso que a Águeda traz, né? Porque vocês vejam que os jogos que tem ali no WordWall são jogos da nossa geração, né? A nossa, não da Ana, não olhando para a Ana aqui, nem muito acho para a Débora, mas são jogos que a gente estava acostumado a jogar na nossa infância. Então, que o professor, né, a maior parte, digamos assim, do professor, do estrito sensu, jogaram, né, durante a sua infância, adolescência, vida adulta e tal. Então, para ter essa entrada no mundo de jogos, é importante que o professor consiga fazer essa relação com vivências que ele já teve com o jogo, né? Então, o jogo de carta, quem de nós não jogou um jogo de carta, né? Da forca, né? ou de dados, caça-palavra. Então, a gente foi mais ou menos por essa perspectiva. Essa é a porta de entrada para esses professores entrarem no mundo dos jogos e para depois a gente pensar numa gamificação, né, que não se reduz a jogo, mas é justamente olhar para aquelas mecânicas e dinâmicas que engajam os sujeitos nos jogos e trazer para um contexto que não é jogo, no nosso caso, a educação. E foi realmente, como diz a Águeda, foi um retorno bem positivo que a gente teve no sentido tanto de uma adesão dos professores na participação da construção, né, desse jogo de carta e de pensar a sua jogabilidade, quanto depois
no momento em que ele foi literalmente, né? Não dá nem para dizer que ele foi literalmente transposto, porque não foi, né? Não teve a realidade aumentada e nem a ADA, mas foi feita uma versão online, digamos assim, dele. E a partir disso, vários interesses surgiram, e como vocês viram ali que a Ana mostrou, eles foram desenvolvendo seus próprios jogos. E hoje a gente já tem, né, algumas iniciativas, algumas sinalizações aí da produção de jogos um pouco mais elaborado, que já começa a olhar e trazer elementos de storytelling, né, umas narrativas melhor elaboradas. E é isso, né? Isso é um processo, é um percurso também, porque o trabalhar com jogos, né? O Game-Based Learning, ou trabalhar com a gamificação, não é da vivência do professor enquanto aluno na sua formação, não é da nossa, né? Eu não lembro, assim, de eu ter, não tem, né? Então, a gente sempre coloca, né, que é fundamental que os professores se experienciem enquanto sujeito da aprendizagem, ou seja, como é que é eu aprender com os jogos? Porque aí ele consegue, né, elaborar elementos que possibilitam ele desenvolver uma prática pedagógica com os jogos. Eu acho que foi naquele momento também uma coisa legal do jogo é que os professores eles socializaram, né? Também eles se conheceram, porque às vezes a gente fica muito naquela coisa do nosso curso ali trabalhando, né? Na escola. Então, assim, de certa forma ele tensionou que eles socializassem, né? Então foi bem interessante, assim, de ver esse processo, né? Então, pensar os espaços, que eram coisas, assim, que a gente viu muito claro, que vinha o espaço da sala de aula, né? O espaço... Então, a gente problematizar o que é o espaço de aprender, né? De ensinar e aprender. Então, foi muito legal, assim, de enxergar isso. Que já é bem diferente de vocês, né? Nessa turma. Então, claro que em função de todo o contexto que a gente viveu, né? Claro que vocês, assim... tiveram que, essa segunda turma já entrou na fogueira ali, né, Eliane, porque estava acontecendo a pandemia e assim estava todo mundo, né, os outros eles tiveram um tempo maior, assim, para entender das tecnologias, né, então foi um processo bem bonito, assim, olhando, né, desde 2018 para cá, né. Tem que escrever ainda, né? É. E eu acho que é bem legal isso que a Lise traz agora, porque a gente vai lembrando aos poucos, eu já até passo a palavra, Débora, da manifestação deles, né? No início, quando nós falamos espaço, mas que espaço? Espaço é sala de aula, né? E daí a gente começou a provocar, tá, mas para além da sala de aula, ó, na tua área específica de conhecimento, os laboratórios, o que mais tem? Aí começou a vir os outros espaços, mas os outros espaços dentro do espaço geográfico da universidade, de preferência espaços fechados, não é? Então, isso é bem interessante, porque daí a gente começou a trazer as tecnologias móveis, né? Ah, mas eu tenho um smartphone, eu tenho um tablet, o que isso me permite? Tem a questão de geolocalização, mas isso tudo é um processo que precisa ser instigado, precisa ser trabalhado. Porque, de novo, quais são os modelos que a gente tem, né, que formam a nossa representação? Tem tanto quando a gente passou pelo processo de formação para ser professor ou não professor, né, especificamente, né, como o pessoal muitas vezes tem graduação, mestrado, doutorado em direito e vira professor, né, mesma coisa em engenharia e outras áreas. Então, não tendo essa vivência, é complicado também tu ter as ideias, né? Débora. Não, eu só ia falar que no nosso ano, né, nas nossas realizações, o do jogo ali, que a gente teve que escolher os espaços, as práticas, né? Acho que até a Eliane estava no nosso grupo lá, no meu grupo específico, que eu formei ali com as profs. E só para dizer para vocês que uma pequena ação, né? Foi uma pequena intervenção ali no Educação Online e tal, nasce ali, mas não morre ali, né? Eu só queria dizer isso porque a gente criou um grupo, a gente teve tanta afinidade no nosso grupo lá,
que a gente criou um grupo, nasceu mais um grupo do WhatsApp. Nasceu mais um grupo do WhatsApp. Eu lembro que a gente discutiu a ideia da energia e tal, olhando com esse olhar transdisciplinar, porque a gente estava com professores de diversas áreas, né? Então, como que a gente poderia olhar transdisciplinarmente para... Então, a gente pensou primeiro, vamos trazer uma temática que pode ter um atravessar de fronteiras de conhecimento aí, né? E aí a gente gostou tanto das discussões, ideias iniciais que a gente criou esse grupo do WhatsApp, e agora, só para dizer para vocês, a gente começou a movimentar, assim, com alguma construção, que a gente talvez não vou dar spoiler, porque depois cria a tarefa de ter que, agora, e cadê aquele negócio que vocês começaram a criar lá, né? A gente está indo bem devagar, assim, no nosso tempo, né? Mas a gente quer fazer movimentar, acontecer alguma coisa com essa perspectiva transdisciplinar, talvez com um combinadinho lá da educação life ou não, mas a gente está indo bem devagarzinho, assim, sem um compromisso, mas que é mais um braço da educação life que promoveu uma sementinha que foi plantada, né? E do curso não, do site dos jogos lá, né? Eu também o trouxe para um outro jogo um pouquinho maior, que eu construí uma narrativa, também uma jornada, e usei como tarefinhas específicas, assim, pistas durante o jogo, né? Então foi super legal, assim, porque também era do meu tempo e também é dos tempos dos alunos. Acho que palavra cruzada, todo mundo gosta, tem coisa que não morre, né? Então acho que só para dar esse depoimento para vocês que as sementinhas estão crescendo, estão dando frutos, né? Imagino, não só comigo, né, Águida, com vários profs aí que têm dado os depoimentos. Mas isso é bem legal, Débora, porque agora, no segundo ano, nesses últimos meses, a gente vai retomar aquilo que vocês construíram naquele momento, né? Nessa perspectiva da dimensão ecossistêmica. Então, tá no horizonte, que bom que vocês já estão se movimentando. Tem que nos preocupar. Olha só, premonição. Viu só? Nós estávamos, acho que o Fabrício não está aí, né? Foi, acho que há 2 semanas atrás, no nosso planejamento, que nós estava revendo, né? Porque a gente vai sempre retomando as dimensões e as competências de cada dimensão e vendo aquilo que foi trabalhado em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí a gente tá no nosso planejamento do próximo semestre agora. Que é ali, né? Que é ali? Isso é que vi. Gosto. Mais alguma observação? Mais algum questionamento? O pessoal dizendo que tem que sair, que tem banca. Obrigada, Ali. Adri, não é Ali. Acho que é interessante lembrar que, como esse grupo já, que nem a Elise disse, entrou na fogueira completamente, né? A gente já entrou pandemia e 1000 coisas acontecendo. A possibilidade de transformar esse jogo agora e de atualizar ele vai ser incrível, porque a gente vai ter muita coisa que a gente vai pensar assim, nossa, por que a gente colocou isso aqui, sabe? Essa tecnologia a gente nem está usando agora, enquanto tem outras que a gente está usando muito. Então, isso é uma coisa que a gente percebe. E as práticas que eles estão construindo também, né? Tu pode alimentar ele ali com as práticas. E é bem legal. E daí, como já tem os próprios vídeos, por exemplo, a Lu, né? A Lu já fez o vídeo, já falou sobre a prática, pode ter uma referência na própria carta, né? Que envia lá para a fala dela e tal, né? Então, ele vai se multiplicando aí. Sim, agora a possibilidade de transformar ele vai ser bem legal, vai ficar bem completo, eu acho. Mas daqui a pouco, daqui a um ano, já não tá mais completo de novo, né? Tem que transformar mais uma vez, e assim vai. Mas isso que é legal dele, né? Que ele tá sempre se atualizando e que ele nunca tu vai conseguir, não vai ter um processo único, todos os processos são diferentes, né? Porque as pessoas são diferentes, as cartas vão ser sorteadas de forma diferente, né? Isso é legal, né? Porque ele é único, né? E o produto de cada grupo também, obviamente, é único, né? Então, eu acho, a jogabilidade também a gente pode pensar de formas diferentes, né?
Porque aqui a nossa ideia não tem pontuação, né? Não tem ganha-perde, mas tem essa questão de quanto mais tu colabora, né? Mais tu potencializa as tuas competências. Eu acho que a gente não vai chegar no momento e vai falar assim, pronto, ele está finalizado. Isso não existe. Toda vez que a gente joga, quando eu fui transformar as cartas, eu já fiquei pensando assim, nossa, Adobe, nunca nem abri isso no meu computador. E a gente vai pensando, a cada vez que a gente olha uma carta, às vezes a gente estranha. Eu estranhei várias tecnologias, mas é isso que faz ele ser o único mesmo, porque toda vez que a gente joga, a gente vai querer transformar alguma coisa nele. Isso aí é uma coisa que ontem até estava pensando sobre esse jogo, né? Dele se transformar online e até na perspectiva lá da Invenira, Eliane, né? Do próprio professor modificando. Continua co-criando, né? Ele vai criando outras possibilidades lá, né? Vai transformando ele. Ele é um mutante, né? Não sei se é bem essa palavra. Ele é um mutante. E é legal pensar que ele pode ser trabalhado em qualquer área do conhecimento. Porque tu pode colocar ali as competências que tu pretende desenvolver, né? E tu pode trabalhar com outro tipo de material, com outro tipo de perspectiva nas cartinhas ali, né? De espaços, de tecnologias, né? Até de elementos de uma prática profissional. Gente, eu acho que é isso. O pessoal está precisando sair. Acho que a gente está chegando também no nosso momento aqui. Se não tem mais questionamentos, a gente agradece. Fala. Não, eu ia dizer, dar os parabéns, né? Porque isso aí é um trabalho que nem a nossa colega hoje falou, isso dá um trabalho que às vezes não aparece, né? Então, isso é valorizar isso também, porque é um tempo que não é que tu perde, mas é um tempo gasto que não é 5 minutos, né? Que tu monta isso. Eu acho que isso tem que ser falado, ser valorizado, que as pessoas acham que apareceu assim. E não é isso, né? Então, meus parabéns. Ok, muito obrigada, Águida. Obrigada, Marcelo. Marcelo está dizendo ali, agradecendo. Gente, fiquem bem. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, gente.